Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 843. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília e são 22 horas e 40 minutos aqui em Ruanda, de onde gravamos esse episódio, esse bate-papo do Petit Jornal. Cá está, duplo de costume, a dupla aqui, você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, descansado, retumbante, tarifado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir aqui os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Como vai? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 843, né? Com a esperança, Daniel, de uma gravação um pouco menos caótica do que a última. E 1º de maio, né, Daniel Souza? Dia de feriado, mas tem muito assunto para tratar. Não queríamos adiar muitos episódios. Aliás, temos episódio amanhã também, se tudo der certo. Mas estamos aqui para esse bate-papo 843. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live aqui no YouTube, de onde sai a gravação, aliás, que vai lá para o podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E como tema que eu quero utilizar para começar o episódio de hoje, Daniel, eu quero falar sobre a relação entre Estados Unidos e Rússia. Parecia que... Perdão, Estados Unidos e Ucrânia. Parecia que nunca mais iam se olhar, né, Daniel Souza? Depois daquela sexta-feira pré-carnaval, Trump e Zelensky trocaram acusações. O Zelensky saiu sem se despedir de Donald Trump na Casa Branca. A gente teve ali um climão dos brabos, mas o fato é que, pouco a pouco, foram se aproximando, foram tentando ali trocar propostas para ver se aquele acordo sobre minerais saía. Finalmente, se encontraram no funeral do Papa, né? Os dois estiveram no funeral do Papa, tem uma imagem até curiosa, né? Os dois numa sala vazia ali, com as duas cadeirinhas no meio, conversando, e finalmente, no dia de hoje, foi celebrado, no dia de hoje, 1º de maio, né? Foi celebrado em Washington o acordo sobre minerais, que foi tão falado por Donald Trump, finalmente saiu do papel. E aí, Daniel, acho que vale a pena a gente tentar delinear um pouquinho o que a gente sabe sobre esse acordo até esse momento. Então, primeira coisa que a gente já ficou sabendo, que a gente já sabe, isso aqui me parece que era inclusive um ponto crucial do acordo desde o início, é que os Estados Unidos terão acesso preferencial aos minerais ucranianos. Uma coisa que é importante, Daniel, é por que esse acordo é tão importante para os Estados Unidos? Quem investiu muito ao longo dos últimos anos para ter acesso às chamadas terras raras foi a China. A China detém boa parte da mineração global de terras raras, que é um produto, na verdade é um conjunto de minerais muito importante para tudo que você queira fazer com relação à eletrônica, com relação a baterias, né, por exemplo, que estão tão em voga nesse momento com os carros elétricos, e os Estados Unidos estão vendo que a China está ganhando dianteira e, portanto, viu na Ucrânia uma boa oportunidade. Havia ainda uma incerteza sobre o que se faria com esse dinheiro, e o que ficou definido, portanto, é que será criado um fundo. O acordo assinado hoje cria um fundo. O dinheiro todo que a Ucrânia ganharia com a venda de minerais para os Estados Unidos fica nesse fundo, que será utilizado para a reconstrução ucraniana. Não é isso, Daniel Souza? É isso, Tanguy. Na realidade, ele será abastecido, esse fundo, com 50% dos lucros e royalties que o governo ucraniano receber de novas permissões para a exploração desses recursos minerais. Na prática, esse fundo vai financiar projetos de reconstrução na Ucrânia. Aliás, a imagem que viralizou, Tanguy, ela acaba sendo do Zelensky e do Trump na Basílica de São Pedro, durante o funeral do Papa. A Basílica é grande, a gente está falando realmente de uma igreja bastante ampla, mas de qualquer forma não deixa de ser curioso você ter duas cadeirinhas ali no espaço vazio da Basílica e Trump e Zelensky conversando. É importante também destacar que o acordo não prevê explicitamente garantia alguma de segurança para a Ucrânia, garantia vinda dos Estados Unidos. Estamos falando também de um acordo onde apenas a ajuda militar concedida após a assinatura do acordo contará na cota americana. A assistência
prestada antes do acordo não será considerada para fins do acordo. Então nós tivemos aí, no final das contas, um acordo muito menos draconiano, né, do que havia sido proposto originalmente pelo Donald Trump, ou seja, Donald Trump foi Donald Trump. Colocou os termos do acordo lá em cima, colocou cláusulas absolutamente inaceitáveis, inadmissíveis, para depois recuar, até que você tivesse ali a celebração do acordo, mas na avaliação dele sempre em condições muito melhores do que teriam sido obtidas se ele não tivesse adotado essa estratégia dura, essa estratégia bastante forte durante a dinâmica de negociação. Perfeito. O acordo foi assinado em Washington, como eu disse agora há pouco, pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, a Yulia Sviridenko, né? Então, Sviridenko é o nome dela. Então, esse acordo finalmente foi assinado e o Scott Bessent disse que o acordo prova que os Estados Unidos, que a administração Trump está comprometida com uma Ucrânia livre, soberana e próspera. O que eu achei muito curioso, Daniel, foi a vice-primeira-ministra ucraniana dizendo que o acordo mostra que os Estados Unidos são, sim, um país confiável. Isso é interessante, né, Daniel? Porque com todas essas tarifas, vai tarifa, volta tarifa, vai ter tarifa, não vai, os Estados Unidos dando sinais de que não vão mais ajudar a Europa e tudo, a sensação que passa mundialmente é que, olha, não dá para confiar nos Estados Unidos. Aliás, a própria Ucrânia, né? A Ucrânia tinha os Estados Unidos como grande aliado e, de repente, os Estados Unidos colocam na mesa um acordo, como você disse, draconiano para a Ucrânia e dava a impressão, portanto, de que, olha, ninguém mais confia nos Estados Unidos. Então você tem a vice-primeira-ministra ucraniana dizendo, olha, não é bem assim, os Estados Unidos são confiáveis sim, podemos confiar, estamos aí felicíssimos em ter os Estados Unidos como nossos aliados. Vamos ver como é que isso vai se desenhar na prática, mas é algo que estava sendo tratado, né, algo que estava sendo remoído há bastante tempo nessa relação entre Estados Unidos e Ucrânia, Daniel. Agora, quando você precisa dizer que você é confiável ou que alguém é confiável, é porque a confiança não é tão certa assim, né? Já é um sinal de fragilidade na credibilidade americana em relação ao que os Estados Unidos tinham no passado. Trocando de assunto, Tanguy, eu quero falar sobre Elon Musk. Sim, o Donald Trump fez uma declaração hoje que me chamou particularmente a atenção. O Donald Trump disse que o Elon Musk fica o tempo que quiser, mas que ele está querendo voltar para casa. Ele está realmente querendo voltar para casa. Isso, na prática, acaba sendo, segundo o Trump, reflexo ali de um trabalho fantástico que o Elon Musk tem desempenhado, que ele, Elon Musk, já teria economizado 150 bilhões de dólares com o seu trabalho à frente do Doge. Lembrando sempre que há uma semana o Musk anunciou que passaria menos tempo trabalhando para o governo Trump. Ele disse que reduziria o número de dias dedicado ao Doge para 1 ou 2 vezes por semana já a partir de maio. Agora, Tanguy, o que me chamou também a atenção foi a publicação, a circulação nos meios econômicos nos Estados Unidos nas últimas horas de que a Tesla estaria procurando um novo CEO. Ou seja, que o Elon Musk seria substituído como CEO da Tesla. Ato contínuo, temos aí o Elon Musk sinalizando que vai voltar para a Tesla, que vai diminuir e eventualmente encerrar as suas atribuições junto ao governo do Donald Trump. Não me parece que seja uma coincidência. A gente está falando de 2 movimentos que acontecem de forma contemporânea, né? Acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Aliás, o derretimento das ações da Tesla ao longo de vários momentos desse ano foi algo muito, muito forte, muito evidente e reflexo aí dessa atuação do Elon Musk junto ao governo do Donald Trump. Nós estamos tendo aí uma movimentação gradual, me parece que é uma estratégia que você vai saindo aos poucos, etc., até que no final das contas você saiu completamente do seu trabalho junto ao Doge, mas o Musk está querendo sair porque percebeu
que teria aí um impacto muito significativo sobre as ações das suas empresas, sobre os seus negócios, caso ele continuasse trabalhando junto ao governo Trump a pleno vapor, como ele estava até bem pouco tempo atrás. Daniel Souza, tá chegando o Dia das Mães, viu? Dia das Mães é dia 11 de maio e tá na hora do pessoal começar a comprar presente. Mas aí, Daniel, a gente sabe que há um problema, né? Que é como que você escolhe um bom presente. A gente sabe que dar presente para as mães às vezes pode ser complicado e é por isso que a Insider, Daniel, apresenta todas as necessidades, tudo que você precisa para acertar no presente. A Insider tem, Daniel. Por exemplo, tamanho. Pô, como é que eu vou acertar o tamanho? Você entra lá no site da Insider e tem lá uma tabela com todas as informações sobre caimento, medida, se fica um pouco mais apertado, se você tem que comprar mais justo, menos justo, tá tudo lá. Então tamanho, tica aí, não vai ser problema, a Insider vai te dar todas as condições. Estilo, pô, a Insider também tem todos os estilos que você precisa, do básico ao elegante, dependendo do que a sua mãe gostar, do gosto dela, certamente você vai encontrar alguma coisa. E aí, mas tem gente que tá falando assim, pô, mas será que vai chegar a tempo? Né? Hoje é dia 1º de maio, o Dia das Mães é dia 11, será que chega a tempo? Daniel, a entrega é super ágil, só para você ter uma ideia, se você mora em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, é garantido que o presente chega se você fizer o pedido até o dia 5 de maio, é uma garantia que a Insider dá. Se você mora em São Paulo, é garantido que chega até o dia 11 se você comprar até o dia 8, ou seja, Daniel, vai chegar, né? Dá uma olhada lá nos prazos, porque certamente vai chegar. E para trocar também. Pô, fiz isso tudo, ela não gostou, ficou apertado, não gostou do estilo, quer trocar. As regras, a política de troca é simples e fácil. Daniel, quer acertar no presente Dia das Mães? Link no descritivo, tem lá cupom de desconto do Petit Jornal. Não perde a oportunidade, faça esse acerto, né? Acerta aí no presente da sua mãe, que eu tenho certeza que você vai sair valorizado depois desse próximo domingo, Daniel. Imperdível, Tanguy. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar demais dos produtos da Insider, Tanguy. Eu somos usuários dos produtos da Insider e realmente estamos bastante satisfeitos. Link no descritivo, Insider Store. Daniel Souza, como próximo assunto eu quero falar sobre a Síria. Recentemente, Daniel, eu te disse que os curdos, né, principalmente liderando ali as forças democráticas da Síria, né, a chamada SDF, é aquele grupo que controla basicamente o norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia. Esse grupo ele começou a fazer uma proposta de que, olha, a Síria está aí tentando se reorganizar com um novo governo, já não é mais o Assad, e que o ideal seria que houvesse um esquema de federação. Não é exatamente algo inédito, afinal de contas, no Iraque, que está ali do lado, a gente tem um sistema de federação. Ou seja, tanto o Iraque como um todo, quanto a região do Kurdistão iraquiano, fazem parte do mesmo Estado, estão na mesma soberania, mas têm autonomia, né? O Kurdistão, por exemplo, tem autonomia, é um sistema federal. É isso que os curdos estão propondo na Síria. Até esse momento, Daniel, tinha uma certa desconfiança. Poxa, será? O próprio governo em Damasco não estava muito satisfeito com a ideia, mas estava disposto a conversar. A ideia era, olha, vamos negociar e vamos ver onde que isso pode nos levar. Como não era surpresa para ninguém, Daniel, quem apareceu dizendo que é absolutamente contra qualquer proposta nesse sentido é a Turquia. O que a Turquia diz é o Estado sírio tem que ser centralizado em Damasco. Claro, Daniel, que o Erdogan ele não está preocupado exatamente com a centralização do governo sírio. O que ele está preocupado, na verdade, é que num sistema federal, eventualmente as forças curdas ganhem autonomia. E, portanto, dessa maneira, cresça um sentimento de maior autonomia, de maior soberania, eventualmente, dos curdos, que são considerados um problemaço para a Turquia. É importante notar que esses grupos, né, os curdos que estão ali no norte da Síria, do SDF, eles têm uma ligação muito intensa com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é formado basicamente por curdos dentro da Turquia e que são considerados pelo governo turco como um grupo terrorista. Então a preocupação do Erdogan é
se o SDF ganha força, se os curdos na Síria se organizam, isso pode dar força para o PKK. Então a gente teve, portanto, Daniel, declarações bastante incisivas do governo turco dizendo que não concorda em hipótese alguma que haja uma descentralização e um sistema federal. Então a gente tem, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores deixando bastante claro, abro aspas aqui, a Turquia não aceita qualquer iniciativa que afete a integridade territorial da Síria, que prejudique sua soberania ou que permita armas fora da autoridade central da Síria. A preocupação, mais uma vez, Daniel, é que eventualmente num sistema federal, armas que seriam do exército sírio vão parar nas mãos dos curdos, o que a Síria considera que é uma ameaça, a Turquia considera que é uma ameaça para sua própria soberania. A gente sabe, Daniel, que a Turquia tem uma ascendência bastante grande sobre os grupos que tomaram o poder na Síria. É um país que enfim, durante muito tempo deu apoio exatamente para esses grupos, incluindo o Hayat Tahrir al-Sham, que é exatamente o grupo que está no poder na Síria, né, o chamado HTS. Então é um peso pesado, dando a sua opinião. Vamos ver onde é que isso vai dar. Me parece, Daniel, que esse projeto simplesmente não sai do papel, né? A ideia de ter um sistema federal, você tem a oposição do governo em Damasco e agora a expressa oposição também do governo turco, Daniel. Tanguy, avançamos agora para um assunto que eu não aguento mais. Não aguento mais esse disse-me-disse entre Estados Unidos e China. Os dois, Tanguy, não querem demonstrar fraqueza. Os dois querem mostrar que o outro lado foi derrotado. O fato é que nós tivemos, junto à mídia chinesa, né, a mídia estatal chinesa, a circulação da informação de que os Estados Unidos procuraram a China para negociar um acordo comercial, para negociar uma redução de tarifas. É importante lembrar que há poucos dias nós dizíamos que o Donald Trump afirmava que a China é que tinha procurado os Estados Unidos para celebrar um acordo para a redução das tarifas. Está ficando cansativo isso, está ficando meio ridículo, né? Eu acho que você poderia simplesmente traçar uma linha no chão e diz assim, gente, vai todo mundo para essa linha. Olha, vocês estão conversando, que coisa boa. Ninguém perdeu, todos ganharam e nós poderemos ter aí a oportunidade de celebrar um acordo comercial que distensione o mundo e que faça com que haja algum restabelecimento de normalidade no que diz respeito ao fluxo de comércio entre as duas principais economias do planeta. E tem mais, a Reuters também divulgou, Tanguy, que a China criou uma lista de produtos importados dos Estados Unidos que vão ficar isentos das tarifas que os chineses aumentaram. Então, de um lado, a gente teve o Donald Trump criando exceções para as tarifas cobradas dos chineses, principalmente produtos eletrônicos e tal, e agora nós temos os chineses criando uma lista de exceções para produtos importados dos Estados Unidos, exceções onde esses produtos não estariam sujeitos às tarifas. Está cansativo, está infantil, está bobo já. Pelo amor de Deus, China ou Estados Unidos, sentem aí, celebrem o acordo, porque a briga, no final das contas, é para quem ligou primeiro. Não, quem ligou primeiro foi você. Não, fui eu. Foi você, fui eu. Ah, não quero saber, não interessa quem ligou. Eu sei que do ponto de vista político isso acaba tendo alguma relevância, acaba projetando força, tanto internacionalmente quanto domesticamente, mas chega um determinado momento que a economia vai sendo impactada, isso já está acontecendo, e a celebração de algum tipo de acordo poderia ajudar a melhorar a situação. Daniel, a gente já falou aqui outras vezes que o dia 9 de maio é um dia muito simbólico para a Rússia, e em especial para o governo de Vladimir Putin. É o dia em que a Rússia comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, a guerra que é chamada na Rússia, né, na antiga União Soviética, como a Grande Guerra Patriótica. Esse é um dia que sempre foi celebrado, mas que Vladimir Putin, desde que ele se tornou presidente, ali em 1999, passou a tratar de forma muito especial, com uma enorme manifestação cívica, né, com demonstrações ali de apoio ao governo e tudo, e, portanto, nesses dias que antecedem o dia 9 de maio, ele costuma tomar algumas medidas simbólicas, né, que demonstram a importância que a Rússia teve na derrota do nazismo, né, enfim, e no fim
da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Daniel, no dia de ontem, né, nessa terça-feira, aliás, foi anteontem, na terça-feira, dia 29 de abril, ele assinou um decreto renomeando o aeroporto da cidade de Volgogrado. O aeroporto passa a se chamar o aeroporto de Stalingrado. É importante lembrar, Daniel, que a cidade de Volgogrado já se chamou Stalingrado. A cidade ela foi fundada no ano de 1589, com o nome original de Tsaritsyn. Mudou de nome no ano de 1925, quando passou a se chamar Stalingrado, obviamente como homenagem a Joseph Stalin. Permaneceu com esse nome até 1961, né, quando Nikita Khrushchev estava naquele período ali da desestalinização, muda o nome para Volgogrado, naturalmente numa referência ao rio Volga, né, é uma cidade que está ali à margem do rio Volga. Então, nesse momento, o aeroporto apenas, eu não estou falando da cidade, o aeroporto passa a se chamar Aeroporto Stalingrado. Dessa maneira, Vladimir Putin dá 2 recados. O primeiro deles, ele está fazendo uma referência ao próprio Stalin. Quando eu falo Stalingrado, eu estou falando sobre o Stalin, ou seja, trazendo aqui uma memória, né, de um líder importante, soviético e tudo, numa lógica de que, olha, a Rússia atual, ela de uma certa maneira olha para Stalin como alguma forma de referência, apesar, Daniel, da gente sempre deixar muito claro que Vladimir Putin está longe de ser comunista, Vladimir Putin não é essa a vibe dele. A vibe dele é a Rússia forte, a Rússia poderosa, a Rússia que vence guerras e é assim, portanto, que ele utiliza o Stalin como referência. Mas não apenas referência ao Stalin, também referência à Batalha de Stalingrado. É uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu ali entre 1942 e 1943 e que foi um dos pontos de virada da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista tentou conquistar Stalingrado, nem tanto pela sua importância estratégica, mas muito pelo seu nome, né? Então a Alemanha enxergava em Stalingrado uma eventual vitória em Stalingrado, uma humilhação para Stalin, né? Conquistar a cidade que tinha o nome dele. Mas a Alemanha é derrotada e, nesse momento, a União Soviética começa a varrer as tropas alemãs até chegar em Berlim. Né? Na prática, é isso que acontece. Então, é uma decisão bastante simbólica, Daniel, mudar o nome do aeroporto. Ele disse que não vai tomar a decisão sobre mudar o nome da cidade. Ele está dizendo assim meio, por mim mudaria. Por mim, voltaria a ser Stalingrado, Volgogrado não tem graça, voltaria a ser Stalingrado. Mas o que ele disse isso cabe aos moradores da cidade decidirem. Né? Podemos pensar sobre isso, certamente há lógica em voltar o nome para Stalingrado. Então, tá aí Daniel Souza, na semana que antecede o dia 9 de maio, Vladimir Putin sendo o Vladimir Putin. Tanguy, registro aqui rapidamente que no dia de ontem, a Polícia Federal prendeu em São Paulo, a Polícia Federal Brasileira, o empresário turco naturalizado brasileiro Mustafa Gotep, de 47 anos. A prisão ela faz parte de um processo de extradição iniciado por solicitação do governo da Turquia. É importante destacar que o Gotep mora no Brasil há 2 décadas, é casado com uma brasileira e tem 2 filhas de 8 e 13 anos nascidas no Brasil. Ele é naturalizado desde 2012, é proprietário de uma rede de restaurantes de comida turca e coordena 2 escolas. Também foi professor visitante na USP, na Universidade de São Paulo. Ele é acusado pelo Ministério Público da Turquia por integrar o Hizmet, né, um movimento aí de oposição ao Erdogan. Agora, Tanguy, gerou muita consternação, muito impacto até na sociedade jurídica brasileira essa prisão. É uma prisão, claro, que o Supremo autorizou para avaliar um pouco melhor a situação, para ver do que se trata exatamente, mas de qualquer maneira, a gente está falando de alguém que é um cidadão brasileiro, que se naturalizou cidadão brasileiro, é casado com uma brasileira, tem filhas nascidas no Brasil, é sempre algo um pouco mais delicado do ponto de vista jurídico. E Erdogan, a gente sabe que é Erdogan também, né, Tanguy? E o pessoal do Hizmet tem sido aí, digamos, caçado, né, ao longo dos últimos anos,
em função justamente da tentativa de golpe que aconteceu no ano de 2016, e tentativa de golpe essa que não foi bem sucedida, fazendo com que o Erdogan permanecesse no poder e pudesse até radicalizar mais. O Erdogan que tem mexido nas Forças Armadas, tem mexido na Justiça, tem mexido nas universidades, tem mexido em todos os mecanismos, em todas as instituições que, bem ou mal, poderiam fazer algum tipo de contraponto a ele. E dessa vez o Brasil agora foi arrastado para a história por conta desse cidadão turco naturalizado brasileiro. Ô, Daniel Souza, podemos para a geleia Shakira? Por favor, vamos nessa. Daniel Souza, um estudante universitário chinês de 27 anos, foi para o Japão porque queria subir o Monte Fuji. O sonho dele, Daniel Souza, ele foi lá, subiu o Monte Fuji e estava lá subindo, com um detalhe importante, fora da temporada. Durante a temporada, Daniel, que aí tem muita gente que sobe, um Monte Fuji lá no topo, você tem uma série, tem toda uma estrutura, né? Você tem pontos de controle, você tem gente ajudando, você tem sinalização, você tem locais para descanso, né, enquanto você está subindo. Mas fora da temporada, não tem nada disso. E o fato é que ele, quando ele estava lá no topo, a 3.776 metros de altitude, ele começou a sentir os sintomas de mal da montanha. Mal da montanha, Daniel, altitude, começou a sentir tonteira, cansaço, pediu resgate e foi resgatado de helicóptero. Isso aconteceu na terça-feira da semana passada. Passou mal, Daniel, e aí as autoridades japonesas foram lá resgatar o cara, né? E, portanto, ele foi levado em segurança para a cidade mais próxima. O problema, Daniel, é que como ele tinha passado mal, na hora ele não conseguiu, na hora que ele estava sendo resgatado, ele não conseguiu pegar todos os pertences dele. O que ele fez? No sábado, ou seja, alguns poucos dias depois, ele subiu de novo. E quando ele estava a cerca de 3.000 metros de altitude, tentando chegar lá no topo de novo, adivinha, Daniel Souza? Passou mal de novo e teve que ser resgatado uma segunda vez. Então, Daniel Souza, fica aqui o recado, né? Se você eventualmente subir no Monte Fuji e passa mal, saiba que você pode tentar uma segunda vez, porque você vai ser resgatado de novo. Fica aí o aplauso para o estudante universitário chinês que conseguiu ser resgatado 2 vezes, com uma diferença de apenas 4 dias. Não é para todo mundo. Fica aí o prêmio do dia para ele. Daniel Souza, com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Temos, aliás, curso sobre Japão. Quer saber do Japão? Tem curso sobre Japão lá no Petit Cursos. Tem curso sobre China? Tem curso sobre China. Tem curso sobre Turquia? Tem curso sobre Turquia. Tem curso sobre Rússia? Tem também. Tudo isso lá em petcursos.com.br. Acessa lá. O desafio é só esse. Acessa lá só para você ter acesso a lista dos temas que tem lá no Petit Curso. Você passa a ter acesso automaticamente ao se tornar aluno, além de ter acesso a todas as aulas que nós gravamos semanalmente, sempre às terças-feiras, 19 horas, imperdível, petcurso.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se o Petit Jornal faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave está no descritivo do episódio. Tem também o link para o Apoia-se, para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.